Olá, o Sala Especial está começando e hoje a gente vai falar sobre aleitamento materno. A gente está aqui com a Luzia Pinheiro e com a Michele Carolina, que são do Banco de Leite Humano de Viçosa. Sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer é todo nosso, agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade, nós estamos muito felizes em poder contribuir um pouco mais com as informações sobre o banco de leite. Tá certo. Eu queria começar conversando com vocês, Luzia, você é nutricionista, né? Eu queria que você falasse da importância do aleitamento materno, né? Por que é importante o recém-nascido, a criança com 1, 2 anos de leite, continuar se alimentando do leite materno? Quais são os benefícios que tem para a criança? O leite materno ele tem todos os benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele tem todos os nutrientes necessários que o bebê precisa. Então, vitaminas e minerais, carboidrato, proteína, lipídio. O aporte hídrico dele também é muito significativo. Então, além de todos os nutrientes também, ele é importante porque ele ajuda nesse ganho de peso que o bebê precisa. O leite materno, ele apresenta fases. E é a fase realmente do desenvolvimento que o bebê está naquele momento. Além disso, para a mãe também, ele tem seus benefícios, né? Ajuda a evitar a hemorragia, ajuda até mesmo na perda de peso nesses primeiros momentos, né? No primeiro meses de amamentação, acelera muito essa perda. A volta ao útero também auxilia muito, e um vínculo afetivo entre mãe e filho é importantíssimo. E por ter esses nutrientes, por ser rico em anticorpos, a gente vê que o leite ele traz o benefício para o bebê de realmente imunizá-lo, trazer realmente uma incidência menor de obesidade, de doenças respiratórias, alérgicas, e esse momento mãe e filho também por ser muito prazeroso. E eu queria saber de vocês, qual que é a recomendação hoje, né, da OMS, da saúde no país, para esse aleitamento materno? Se recomenda até os 6 meses, não precisa se complementar, igual eu disse, o leite materno ele tem todos os benefícios realmente que o bebê precisa. E até 2 anos ou mais, né, introdução alimentar e complementando com leite materno. Tá certo. E aí, quais são os mitos, né? Porque a gente ouve muita coisa, né? Ah, o leite é fraco, o leite não é fraco. Eu falo porque eu tenho um bebê de 8 meses. Então eu e minha esposa, a gente sempre ouve alguns comentários, assim, aí minha esposa fica brava, mas como que é, né? Quais são os mitos? O que é verdade, o que é mito? Como que funciona isso aí? Ainda existem muitos mitos com relação ao leite materno, à amamentação em si. A gente escuta muito algumas até orientações inadequadas, que isso pode trazer algumas intercorrências também para essa mãe. Então, escutamos que o leite ele é fraco, isso é uma coisa que realmente, até hoje, até dentro do banco de leite, às vezes nós já ouvimos. A mãe tem muito esse medo do leite não ser o suficiente para o próprio filho, mas se ele está tendo ganho de peso, ele está urinando, ele está evacuando, então é sinal que a amamentação está sendo um sucesso, né? O bebê está tranquilo, ele está amamentando. E em relação também aos tipos de mamilos, né? Existem mamilos invertidos, plano, protuso, e as mães elas têm muito essa questão de achar que tem um mamilo invertido e ela não vai conseguir amamentar. Isso realmente a gente, na verdade, nem amamenta pelo mamilo, porque senão vai trazer até algumas intercorrências como fissuras mamárias. O bebê ele não vai sugar corretamente, ele vai ter uma ingestão menor, pode ter até mesmo uma perda de peso devido a essa pega incorreta. Então, ter o mamilo, isso não é indicativo nenhum de não amamentar. E fora que a gente escuta muitas orientações inadequadas e a gente vê que realmente hoje precisa-se ainda melhorar muito em relação a isso, até mesmo a intercorrências que chega até nós por questões de compressas e banhos quentes. Né? A gente tem às vezes que costume, principalmente época de frio, né? A gente acaba tendo aquele costume de querer tomar banhos quentes e isso de uma forma inadequada e não ter o controle ali da produção, isso pode trazer até uma mastite. Então, infelizmente, ainda a gente vê que precisa se desmistificar essas questões ainda que vem em relação à amamentação. E, Michele, eu queria aproveitar para a gente conversar qual a importância dos profissionais, da família nesse apoio também, né? Tanto para a mulher, para a mãe ali, quanto para a criança também, né? A gente já tem que ir pensando, né? A gente se tratando do hospital hoje, né? Que o banco de leite está dentro dessa instituição. Nós somos referência materno-infantil, então os nossos profissionais, eles têm que ter essa visão inicial.
Então, nós temos que ser as pessoas que mais falam do banco de leite, que trazem informações para essas mães, para essas famílias. Então, hoje, logicamente, dentro do banco de leite, a gente tem profissionais que ficam exatamente dentro desse setor, mas nas nossas alas de internação, a gente precisa também que os profissionais, não só de enfermagem, mas a equipe multi, ela esteja também por dentro, sempre correndo atrás das informações. A gente tem a Luzia como nosso suporte. Então, a nossa equipe hoje, cada dia mais, a gente busca a qualificação mesmo para poder estar trazendo esse acolhimento às famílias. Então, nós temos hoje um banco de leite com anos já dentro da instituição. A gente está sempre buscando as melhorias, aumento de equipe, estratégias, para a gente conseguir mesmo trazer esse acolhimento e trazer o aleitamento materno mesmo dentro da instituição. E eu queria até aproveitar para te perguntar sobre essa equipe multi. Como que ela é composta, né? Como que funciona essa equipe multi ali nesse atendimento, até nesse passar informações para a família ali, né? Porque eu lembro que os meus 2 filhos nasceram no Hospital São Sebastião, então a gente vê ali, né? Nasceu e aí depois vem a equipe, passa um monte de pessoas ali, vão conversando, um monte de profissionais e vão instruindo, né? O meu mais velho fez até acompanhamento nutricional lá dentro do hospital também, num programa lá. E aí, como que funciona esse trabalho da equipe multi? Quais são os profissionais envolvidos? Hoje, os profissionais mais envolvidos é a nutrição e a equipe de técnicos de enfermagem e os enfermeiros destes setores, né? Então, são todos capacitados. Então, a gente tem lá um quarto com a mãe, com o neném. Então, a gente já tem uma equipe que já tem destino a ir lá, já orientar. E a equipe de dentro deste setor, ela já fica ali de olho nessas questões das dúvidas. Porque se surgem dúvidas, se ultrapassa também o conhecimento de quem está ali, a gente já aciona imediatamente o banco de leite para dar o suporte. E aí, Luzia, tem até um certo receio, né? Porque eu lembro que nos primeiros dias ali, pegou ou não pegou? A criança pegou ou não pegou? Como que funciona? Até porque também o tamanho, né, do estômago da criança é pequeno, né? Como que é isso aí, essa dinâmica da pessoa até ter um pouco de paciência com o processo mesmo? Exatamente. O bebê, ele está em um momento de adaptação. E a mãe, principalmente de primeira viagem, ela também está em um momento de adaptação, né? Então, a capacidade gástrica do bebê, ela é muito pequena. Então, é com o passar dos dias e que realmente ele vai ter uma necessidade maior. Então, é importante que as mães elas fiquem tranquilas com relação a isso. Ele vai amamentar em menor quantidade e vai sim procurar mais vezes. Às vezes a mãe ela fica muito preocupada. Meu filho ele está várias vezes querendo amamentar. Isso é comum. Ele precisa realmente estar ali. E é até bom, porque quanto mais sucção, mais produção, né? E isso ajuda muito até mesmo para essa pojadura. Às vezes a gente pode ter uma pojadura até mais precoce devido à sucção, esse estímulo que o bebê está fazendo. E é um mito também quando a gente vê as pessoas falando, né? Igual a questão do leite fraco. O seu bebê ele está amamentando várias vezes porque o seu leite não está sustentando. Então, isso realmente para a mãe é muito complicado. Igual a Michele falou, a rede de apoio é muito importante. Tanto dos profissionais que estão dentro da instituição, mas também a família, né? Então, é importantíssimo que a gente mostre para essa mãe que o leite não vai ser fraco, o bebê ele precisa realmente estar ali sugando mais vezes. E o colostro, que é o primeiro leite, né, que nós temos aí, que é um leite ouro, ele é riquíssimo em anticorpos, ele tem uma quantidade de vitamina A muito importante, ele tem também uma quantidade de proteína muito significativa. Então, é um leite que realmente, quanto mais você oferta para o seu bebê, mais imunidade você está trazendo para ele, né? A primeira vacina do bebê. E aí até você comentou sobre a questão, né, desse momento, né, de quantas vezes a criança vai mamar ali e tudo mais. Tem um horário certo? Porque geralmente quando você vai no nutricionista é aquela coisa, de 3 em 3 horas. E a criança, né? É pela necessidade dela, ela dá os sinais. Quais são esses sinais assim que ela dá? Existem os sinais de fome. O bebê ele fica mais irritado, você vê que ele vai ter uma sucção um pouco mais forte na mãozinha. Ele vai ter, às vezes, ficar mais agitado. Então, ele vai trazer esses sinais
Sim, de fome. A amamentação ela é livre demanda, então ela não tem um padrão de horário. Às vezes o bebê com 1 hora ele vai se amamentar, com menos tempo às vezes ele quer amamentar novamente. Agora a gente tem sempre que ficar muito atenta também àquele bebê que está muito sonolento, que durante todo o dia, durante 2, 3 horas ele não acordou. Então é importante também a gente estimular esse bebê a acordar para ele também estar amamentando. Às vezes a gente acaba realmente deixando ele mais aconchegante, colocando mantinha e tudo, e o bebê dorme tranquilamente, né? Então a gente também não pode deixar que passe de 3 horas essa amamentação. Então sempre poder acordar o bebê, deixar ele disperso, alertar ele, né, no momento ali, para poder estar amamentando também menos de 3 horas. E aí também uma outra dúvida, né? Que muitas vezes a gente fica assim, a mãe comeu algum alimento, vai produzir mais leite e tudo mais. Como que é essa dinâmica, né? Porque eu sei que a água é importante, né? A mulher está sempre se hidratando ali e tudo mais. Mas como que é essa dinâmica? Tem algum alimento que a mãe vai comer e vai ingerir, que vai produzir mais leite? Ou isso também é um mito? É um mito, né? A amamentação, ela precisa de uma alimentação adequada. Eu falo que para a gente ter uma amamentação, né, melhor dizendo, e poder trazer tudo aquilo que o leite ele está ali proporcionando para o bebê, a gente também precisa cuidar dessa saúde da mãe. Então, ela precisa ter uma alimentação adequada, ela precisa ter realmente, né, uma ingestão hídrica boa, ter uma noite, assim, é lógico que a gente acorda várias vezes, né, mas poder descansar. Ela precisa também psicologicamente estar bem para a amamentação. Mas realmente a gente tem muitos alimentos que as pessoas realmente colocam como mitos que vão aumentar. Eu já escutei isso várias vezes lá no banco de leite. Às vezes uma mãe tá ordenhando pro bebê na UTI e fala assim, nossa, hoje eu acho que eu vou ter que fazer canjica para poder aumentar minha produção de leite. E eu acho que assim, tá tudo certo a gente crer e realmente poder fazer alguma coisa, né? Às vezes a gente fala assim, mas isso não é o correto. Às vezes essa mãe também vai ficar muito desanimada também. Às vezes as pessoas realmente acreditam, e isso ajuda de alguma forma, acreditar ajuda de uma forma, né? Mas a gente tem sempre que orientar. Quer comer a canjica? Tá tudo certo. Mas também evitar a questão do açúcar, né? Ainda mais que a gente está ali amamentando um bebê. Então, o mais correto é ter uma alimentação adequada. Não existe nenhum artigo científico que mostra que tem determinado alimento que vai aumentar essa produção. Você falou do açúcar, antes da gente ir para o intervalo, vou te perguntar mais uma outra coisa para ver se é mito ou não. Tem algum tipo de substância, alguma substância que passa para a criança pelo leite? Por exemplo, bebida alcoólica, né? Às vezes a mulher tomou, ele está amamentando, bebeu uma bebida alcoólica. Qual é o impacto daquela bebida alcoólica pro leite, né? Ou algum remédio específico também? Tem alguma coisa que se relaciona aí ou não? Ou é um mito também? Sim, tem alguns medicamentos que eles são incompatíveis com a amamentação, dependendo da dosagem, do tipo de medicamento e o que ele pode impactar no bebê. Apesar que realmente é muito incomum da gente encontrar esses tipos de medicamentos. Com a doação, realmente, a gente tem alguns medicamentos que não podem mesmo. Mas para amamentação, às vezes, um determinado medicamento ou dosagem o médico até libera. Mas existe sim medicamentos. O uso da bebida alcoólica é algo realmente inadequado durante o período da amamentação. E é importante a gente manter a alimentação saudável, evitar realmente o excesso do açúcar, o excesso da cafeína. Isso tudo realmente pode trazer, sim, algum desconforto para o bebê devido ao leite. Tá certo. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre o Banco de Leite Humano aqui de Viçosa, como funciona, como você, né, mãe que está amamentando aí, também pode doar. Estamos de volta com o Sala Especial e hoje falando sobre o Banco de Leite Humano de Viçosa. Nós estamos aqui com a Michele Carolina e com a Luzia. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e agora já voltando a falar agora do Banco de Leite, né? Eu queria que vocês contassem como que funciona o Banco de Leite aqui em Viçosa.
O Banco de Leite, ele foi inaugurado em 2005, então a gente tem 20 anos, né? Em março fizemos 20 anos de existência. Ele era uma sala de apoio, ele, né, apoiava as mães, auxiliava essas mães, na verdade, em amamentação. Em 2011 foi credenciado pela Rede Brasileira, que aí realmente se tornou um banco de leite. Nós realizamos lá auxílios às mães com intercorrências, auxílios com as mães com dificuldades em amamentação, tanto internas quanto as externas. Lactário também funciona lá dentro, então toda a parte de preparo, de fórmula, né, de dietas, a questão da distribuição, porcionamento dos leites, são todos feitos para poder ser distribuído para os setores. Realizamos uma ronda de amamentação, que é um auxílio que é realizado em um momento que a gente está no leito, auxilia essa mãe durante a amamentação, a gente até pede mesmo a mãe para colocar o bebê no peito, poder verificar os critérios, os pontos mesmo, né? Para poder realmente conseguir ali ajudar de alguma forma essa mãe a ter uma amamentação adequada. E realizamos também a coleta domiciliar. Nós realizamos aqui em Viçosa e hoje temos a Secretaria de Saúde de Teixeiras também apoiando a coleta. Então, nós estamos aí com essa parceria com eles. E até aproveitando sobre isso, qualquer mãe pode doar o leite? Como que funciona? Quais são os critérios para as mulheres que podem doar, né, que se sentir à vontade para doar? Como que funciona até mesmo essa logística, né? Tipo assim, tem algum material específico que precisa ter, talvez algum vidro, alguma embalagem que precisa ter para fazer essa doação? Como que funciona esse processo? Essa mãe, ela entra em contato com o banco de leite, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e nós realizamos um cadastro. Essa mãe, ela precisa ser saudável, ter feito o pré-natal de uma forma adequada, seguido mais de 6 consultas. É importante que essa mãe esteja com uma produção, né, mais significativa, até mesmo para ela ter os 2 pontos, né, poder amamentar e estar doando. Mas não necessariamente a mãe precisa ter um montante, porque qualquer quantidade de doação ela é importante para todos os bebês, né? Nós temos bebês lá que às vezes estão com dieta trófica de 1 ml. Então, qualquer quantidade doada sempre vai ser muito bem-vinda. Essa mãe, ela vai realizando esse cadastro, a gente vai fazer esse formulário e vamos verificar se está tudo adequado. Os exames estão adequados durante o pré-natal, se ela não fuma, não bebe, não faz uso de nenhum medicamento que seja incompatível com a amamentação, não tenha feito transfusão sanguínea nos últimos 12 meses e não tenha tido hepatite B em nenhum momento da vida. Ela está apta, nós geramos o número de cadastro, enviamos para ela, mandamos as orientações, porque é importante que o leite, ele tem que estar sempre apto para uso, né? Não adianta a gente realizar um processo de pasteurização e esse leite não passar. Então, esse leite apto para uso, é sempre importante que a gente oriente essa mãe da melhor forma possível para ter uma qualidade adequada para os bebês. Depois disso, a gente coloca ela em uma rota, porque nós precisamos definir para essa mãe qual bairro, né? Dependendo do que ela reside, nós vamos. De quarta-feira nós vamos em determinados bairros e na quinta em outros determinados bairros. E o kit nós fornecemos. Então, a gente tem os frascos já, que são esterilizados, touca, a máscara e a etiqueta são nós que fornecemos nesse kit. Se essa mãe ela tem interesse em realizar a ordenha em bombinha, aí realmente ela precisa estar adquirindo. Mas também tem a ordenha manual que ela pode realizar também durante o período para doação. E a gente orienta de forma mais adequada, tanto a higienização pessoal, quanto a higienização dos utensílios que ela vai utilizar. E aí não tem, né, aí uma pergunta leiga mesmo, assim, eu tô com meu filho aqui, eu tô amamentando ele, vai faltar pro meu filho leite? Não tem disso, né? Dá para ficar despreocupado, né? Às vezes nós estamos amamentando e o seio do outro já está ali produzindo e até vazando. Então, assim, é sempre importante a mãe ela pensar que o seio materno ele é feito para produzir o leite. Ele não pode nem ficar com estocado. Porque se esse leite fica estocado, isso pode trazer até algumas intercorrências e traz muito desconforto. Eu amamentei há pouco tempo, então assim, realmente a gente sente que traz realmente um desconforto se a gente realmente deixa esse leite ali no seio. Então, tá amamentando, ela pode ir ali coletando no outro seio e ela pode ficar tranquila. Quanto mais estímulo, maior produção. E aí são
várias pessoas envolvidas, vários profissionais envolvidos. E aí, só para a gente ter entender um pouco essa logística, depois que o leite chegou lá, qual que é o processo que ele vai fazer até chegar em outra criança ali, né? O leite ele chega congelado, né? Nós temos esse critério que ele precisa estar congelado até mesmo para não ter nenhuma contaminação. Nós realizamos um processo chamado pasteurização. A gente realiza o degelo desse leite, verificamos se ele tem alguma sujidade, verificamos também, fazemos o flavor, que é o odor, para ver se esse leite teve alguma contaminação, ainda mais que ele fica no freezer, né, de domicílio. A gente sempre pede à mãe para colocar ele até mais afastado de alimentos que apresente algum cheiro mais forte. E depois que fazemos essa análise, a gente faz uma acidez. Então, eu preciso ver se esse leite ele está apto ali na segunda análise, né? Melhor dizendo, que primeiro a gente faz essa avaliação sensorial do leite e depois a gente faz essa análise de acidez. Passou na acidez, a gente faz o chamado reenvase. Então, eu faço esse processo, coloco todos os leites no mesmo pote, mesma qualidade, né, de frasco e mesmas quantidades. E depois disso a gente coloca no pasteurizador. Ele é pasteurizado, depois ele é resfriado e por último eu faço uma análise chamada análise microbiológica. A gente pega 4 ml de cada leite reenvasado e deixa 48 horas na estufa com um caldo que chama caldo verde brilhante. Ele mostra para nós se esse leite tem alguma bactéria ainda, se ele ainda está contaminado de alguma forma. Se ele está contaminado, se ele está positivo, infelizmente ele é descartado e se caso ele passou, ele está apto aí para os bebês. O leite humano, depois que ele é pasteurizado, ele tem a validade de 6 meses, então nós conseguimos a partir daí distribuir para os bebês prematuros e de baixo peso da UTI neonatal. Michele, conta pra gente, né? Você está como responsável, né, técnica aí. São vários setores também, né, que estão ali nesse braço, né, do banco de leite e tudo mais, né? Qual a importância dessa logística mesmo, assim, do setor do banco de leite para dentro da unidade ali do Hospital São Sebastião? Como a gente comentou no outro bloco, a gente tem as técnicas de enfermagem dentro do banco de leite, né? A resolução, ela nos permite ter técnico em nutrição ou técnico de enfermagem. Então, dentro da nossa instituição, são técnicas de enfermagem. Só que não adianta somente elas terem ciência, saber como que a rotina e realizar a rotina dentro do banco de leite. Então, aquilo que eu falei, dentro dos setores onde a gente tem a banha, a gente tem o RN, nós temos que ter uma equipe ali que saiba conduzir. Então, por exemplo, o nosso setor de apartamentos, que é onde acontece as internações de saúde suplementar, né? Seja convênio ou particular. Então, eu tenho que ter uma equipe ali direcionada que saiba toda a rotina e saiba auxiliar essas mães. Na maternidade, né, que é a nossa referência também, UTI neonatal e UTI pediátrica e a ala pediátrica SUS. Então, em todos esses setores, a minha equipe ela tem que entender e saber como é o processo. Se eu não tenho uma equipe ali organizada, o fluxo, ele não vai adiante. Entendi. E vocês têm uma ideia de quantas crianças já foram beneficiadas ao longo desses... Não vou falar desses 20 anos, porque são muitas crianças. Mas pelo menos nesses últimos 6 meses aí, nesses últimos meses aqui de 2025, quantas crianças já foram beneficiadas? Em média, a gente tem como número de receptores entre 20 a 30 no mês. Então, a gente vai sempre nesse padrão de 22, 26, vai depender muito, porque às vezes a gente tem crianças que ficam ali mais de 3 meses, 4 meses internados, né? Mas pelos nossos indicadores, a gente em volta de 20 a 30 durante o mês. Bastante criança, né? E eu queria aproveitar até para a gente saber como que a população pode ajudar o banco de leite, né? Não só as mães, né? Mas a população de forma geral. Como a população pode contribuir aí para o funcionamento do banco de leite, para que, talvez até numa campanha, né, boca a boca, olha, você está amamentando, tem um banco de leite ali, como que a população pode ajudar? Acho que é importante sempre a população ajudar essa mãe, né? Tanto a população quanto profissionais, tanto do hospital quanto das unidades básicas. Para a gente ter uma doadora, eu preciso ter uma mãe
amamentando, saudável, que possa conseguir realizar isso, né? Então, é importante a gente sempre apoiar essa mãe primeiro. Então, a população, a rede de apoio é importantíssimo. Então, sempre estar ali ajudando, orientando essa mãe. E de boca a boca, sim, né? Fui doadora, eu posso também, às vezes, orientar uma outra pessoa em também ser doadora e poder compartilhar realmente a existência do banco de leite, a importância desse leite humano para esses bebês. Auxilia muito na recuperação deles. A gente tem um alimento riquíssimo que a gente está podendo ofertar para ajudar, né, nessa recuperação. Então, poder realmente compartilhar isso, poder divulgar e sempre apoiar essa mãe, porque sem uma mãe saudável a gente também não tem doação, né? Então, é importante ser assim, poder contribuir com essa mãe primeiro e depois poder realmente estar divulgando a existência do setor. O que a gente observa, né, que o banco de leite, ele não tem que divulgar só internamente na instituição. Tem que vir com uma proposta muito grande externa, porque se a gente parar para pensar, você lá na sua casa, se você não tivesse um filho, você ia abrir lá o Google e ia pesquisar? Provavelmente não. Mas quando a gente tem uma instituição que começa a publicar nas redes sociais, tem a Luzia, começa a comentar com o vizinho, eu começo a comentar com outras pessoas, a equipe começa, as pessoas começam a adquirir conhecimento e a ter vontade de procurar entender um pouco mais. Então, essa rede de apoio, se ela também não tiver informação, ela vai vir cheia de mitos. E aí, aproveitando, Michele, já pegar o gancho, quais são quais os planejamentos para o banco de leite aí nesses próximos meses, né? Como que está a organização aí para os meses que virão aí? São muitos, né? E nós estamos muito esperançosas, porque vai de maquinário, né? Então, de equipamentos para melhorar a nossa qualidade, de propostas de aumentar mesmo o espaço, né? Porque quem conhece o banco de leite sabe que ele é um espaço bem pequeno. E também aumento de equipe, porque hoje o nosso banco de leite ele funciona em horário comercial. Então, no período noturno, por exemplo, não tem. Aos finais de semana até às 19 horas, né? Então, a gente também está trazendo essa proposta de trazer 24 horas de profissional ali, atuando diretamente do banco para os setores, para a gente melhorar a nossa qualidade mesmo assistencial. Tá certo. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês, conhecer um pouco mais sobre o banco de leite. Se vocês quiserem deixar algum recado para a população, vocês podem ficar à vontade também. Agradeço ao convite, né? É muito importante a gente estar podendo passar como que funciona a importância, né, da amamentação do banco de leite para esses bebês que tanto precisam. E para quem quer realmente, né, nos ajudar, ser doadora, podem entrar em contato conosco, realizar aí, né, o cadastro e poder estar contribuindo com tantos bebês e com tantas mães, né, que realmente elas ficam muito gratas em saber que tem pessoas contribuindo para a recuperação do seu filho. Também quero agradecer em nome da instituição, dos administradores, porque esse momento aqui também nós estamos tendo a oportunidade de levar conhecimento a tantas pessoas. Tá certo, mais uma vez, obrigado pela participação. É um prazer acompanhar vocês e contem conosco aí nessa divulgação, nesse papel, às vezes até pequeno, mas de divulgar e de falar sobre o banco de leite, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e para você aí de casa, caso você queira rever o nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá vai estar todos os episódios disponíveis, até mesmo dos que já se passaram. Sugestões de pautas, de temas para serem discutidos aqui no Sala Especial, você pode mandar para o nosso Instagram, @TVViçosa. Um abraço para você e até quinta-feira que vem.